Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos hoje reunidos, embora estejamos separados de uma forma diferente, obedecendo essa quarentena, mas sem estar separado com o nosso coração e sem estar separado com a nossa intenção de adorarmos e glorificarmos o nosso Deus. Então, somado às vozes que já cantaram junto conosco, nesse momento de adoração, nesse culto doméstico que cada um de nós está fazendo nos seus próprios lares, eu quero trazer uma breve reflexão para vocês no Salmo 121, que diz: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista, quando escreve este salmo, ele estava apreensivo. Ele olhava para os montes e imaginava todos os tipos de perigo que poderiam atacá-lo naquele momento de romagem, quando ele estava indo para Jerusalém. Podia ser um urso, podia ser um leão, podia ser bandidos. A mente da gente faz isso. A gente costuma criar mais perigos do que existem realmente. Na verdade, existem perigos, nós estamos passando por ele. Mas o medo e a ansiedade faz com que haja um entorpecimento na nossa mente e a gente confunde as coisas e a gente começa a ver perigos até onde não tem. Tem perigos mesmo. Os perigos estão do lado de fora. E basta a gente saber que ver as coisas que estão acontecendo no mundo, a gente vai saber que é perigoso. Não estou negando isso. Mas a questão é que existem perigos dentro de nós que são piores às vezes do que os perigos que estão lá fora. Nós temos perigos rondando a nossa mente, perigos que estão rondando o nosso coração, que são como um animal armando um bote para agarrar a nossa mente, agarrar a nossa alma, enfraquecer a nossa alegria e tirar a nossa paz. Inimigos que são maiores lá fora, maiores do que os inimigos que nós temos lá fora. Eu estou falando de um bicho muito feio que se chama medo e ansiedade. O medo e a ansiedade, se a gente for procurar no dicionário, a descrição que tem da palavra medo é uma forte apreensão provocada pela sensação ou pela consciência de um perigo que se aproxima. E a descrição que o dicionário faz de ansiedade é como sendo uma experiência de mal-estar físico e psicológico que inclui insônia, aflição, inquietação, preocupação, nervosismo demasiado. Esse bicho feio parece até uma daquelas serpentes mitológicas de duas cabeças, que ataca a vítima usando a cabeça do medo para que a gente fique ansioso e aí a cabeça da ansiedade empurra a gente para a boca do medo. Já se sentiu assim? Já se sentiu atacado pelo medo e pela ansiedade? Talvez nesses dias. Está sentindo até o bafo dele perto da sua mente, perto do seu coração. Já se sentiu inseguro como o salmista? O salmista ficava apreensivo, olhando para os montes, aonde que poderia vir um perigo sobre a vida dele, que coisas poderiam atacá-lo de repente. Isso acontece. Às vezes acontece da gente estar bem, a gente está com vontade de ler a Bíblia, está com vontade de cantar louvores ao Senhor, de ouvir uma devocional e até de compartilhar a nossa fé. Mas aí de repente, sem aviso, vem aquela sombra sinistra sobre nós, trazendo medo e ansiedade, tirando a nossa paz e a gente nem sabe por quê. E de repente está até chorando. Essas coisas acontecem repentinamente, a gente nem percebe. Bom, às vezes pode ser que essas situações se aproveitem das ameaças que estão rondando a nossa saúde, o temor que a gente tem dessas ameaças que rondam a nossa saúde, a saúde da nossa filha, ou talvez seja pelo receio de perder o emprego, de ir mal nos negócios, de falir, de faltar dinheiro, de não ter como pagar os compromissos, ou talvez seja pelos problemas que nós passamos às vezes na família, no casamento, na criação de filhos, ou talvez seja o medo que a gente tem real da violência urbana, ou o medo de ficar sozinho, ou o medo de envelhecer, ou o medo de ser um fracassado. E aí o salmista diz: de onde me virá o socorro? Sabe, meu irmão, o teu socorro e o meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra.
rei Davi escreveu a respeito disso. Nos Salmos, ele escreve vários salmos de como a gente se livrar do medo e da ansiedade. Salomão também deu vários conselhos no livro de Provérbios, como lidar e como se livrar dos temores, da ansiedade. Jesus Cristo, nos Evangelhos, ele falou muitas vezes a respeito disso. Os apóstolos de Jesus também. Eles escreveram de uma forma muito fácil da gente entender como se livrar do medo e da ansiedade. Por isso, meus irmãos, se o momento é um momento de medo, é um momento de ansiedade, a melhor coisa que a gente pode fazer é correr para a Palavra de Deus. Porque na Palavra de Deus tem os sábios conselhos que a gente precisa para nos livrar dessa situação pela qual a gente está vivendo. Na Palavra de Deus a gente encontra o socorro que só ela pode dar. E fique sabendo que é da Palavra de Deus que a gente encontra o remédio, o antídoto, a vacina para curar o mal que nós todos estamos com medo agora. O vírus do medo, o vírus da ansiedade. E o componente principal desse remédio que tem nas Escrituras se chama confiança inabalável em Deus. Confiança. Davi escreve no Salmo 56, versículo 3 e versículo 4. Quando eu estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Eu confio em Deus e louvo a Deus pelo que Ele tem prometido na Sua palavra. Eu confio nele e não terei medo de nada. Davi também escreve no Salmo 125:1: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Então a confiança é o segredo para a gente acabar com medo, para acabar com a ansiedade. Se a gente sabe que a confiança é o segredo, a gente tem que entender o que é confiar. Confiar é dar crédito. Confiar é acreditar que uma coisa ou que alguém é capaz, suficiente, de cumprir aquilo que está prometendo. É assim que nasce a fé. Como diz o autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção dos fatos que não se vê. Mas por que eu estou dizendo isso? Será que é possível a gente perder a fé porque nós estamos passando por um tempo de pandemia? Sim, é possível. É possível que o medo e a ansiedade fale mais alto do que a confiança que nós depositamos no Senhor nesses dias, sim. É possível. Principalmente quando a gente começa a dar ouvidos às vozes que vêm dos montes ao redor, que vêm da mídia, que vêm do jornal, que vêm da internet, que vêm da TV, que vêm das conversas bobas de WhatsApp. Em vez da gente ouvir os conselhos da Palavra de Deus, a segurança, o consolo, a orientação, a proteção que tem na Palavra de Deus, a gente fica ouvindo as vozes, as ameaças que estão ao nosso redor. E se for esse tipo de coisa que está enchendo a nossa mente, o nosso coração, então a nossa fé, a nossa confiança vai mesmo enfraquecer. O vírus do medo vai contaminar a nossa mente e o nosso coração. E o único remédio capaz de combater essa situação na nossa vida, essa contaminação, é a confiança no Senhor. Quando nós confiamos nas promessas do Senhor e no seu amor por nós, nós conseguimos eliminar o medo. Porque no amor não existe medo. Diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Só que a gente só consegue confiar no Senhor se a gente conhecer a palavra do Senhor. Porque a Bíblia fala isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu irmão e minha irmã, você só vai chegar nessa confiança inabalável se você estiver disposto a conhecer a palavra de Deus. Porque a fé, diz lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida por meio do estudo da palavra de Deus. Ler a Bíblia é o santo remédio. Ler a Bíblia. Faça isso, meu irmão e minha irmã.
Use desse tempo precioso que nós temos nesses dias de reclusão para ter momentos preciosos na presença de Deus com a sua Bíblia, conhecendo mais o Senhor, fortalecendo a sua fé e a sua confiança no Senhor, naquele que criou os céus e a terra. De onde me virá o socorro? Diz o salmista. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Que o nosso Deus nos ajude e nos mostre a encontrar ferramentas na sua palavra para vencer todo desânimo, ansiedade e medo nestes dias. Lançar fora o medo e a ansiedade e fazer crescer nos nossos corações mais confiança e mais fé naquele que tem o poder de fazer todas as coisas, inclusive de desfazer todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, a você e a sua casa. Quero orar com você. Meu Pai querido, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo neste momento. Que a bênção do Senhor repouse sobre o seu lar e os guarde e os proteja. Deixa fora todo o mal, todos os germes, micróbios, essas coisas, mas principalmente deixa fora da vida deles o medo e a ansiedade. E coloca nos corações dos meus irmãos mais fé, mais confiança, mais convicção, mais proximidade com o Senhor. Que as tuas bênçãos estejam sobre eles. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito repouse sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Tchau.